Esses últimos 2 domingos eu tenho tido a oportunidade de compartilhar algumas palavras um pouco mais densas e intensas aqui com vocês. E tem sido um tempo muito especial, se não foi para vocês, para mim. Muitas vezes eu brincava lá no outro ministério onde eu servia antes com a Fúvia, que tinha dias que eu estava pregando, que eu brincava com as pessoas, olha, mesmo que vocês não estivessem aqui, eu já estou super abençoado só pela minha experiência com Deus, enquanto eu prego, enquanto eu me alegro com o Senhor. Fazendo uma pausa aqui, quero me alegrar com o Rodrigo, quero me alegrar com a Camila, pelo nascimento da Aurora, que Deus abençoe. Nós oramos muito, né? Oramos por ela, o Senhor abençoe o Davi, a sua casa, bom te ver. Mande nosso abraço lá, nosso beijo para a Aurora, em nome de Jesus. Legal, bom te ver. Estou até um susto aqui, glória a Deus. Então, o que acontece é que todas as coisas que dizem respeito à nossa vida com Deus, elas não dizem respeito a uma prática religiosa, ou a uma vida artificial, ou regras e coisas estabelecidas para se cumprir, rituais ou coisas assim, mas nós todos somos chamados pela própria palavra de Deus a viver pela fé. Tudo que diz respeito à vida com Cristo diz respeito à fé. Então a fé é algo que nós precisamos entender, viver e aprofundar. É muito pouco um tempo de uma palavra de domingo, mas eu quero despertar algumas coisas em vocês. Eu quero convidar vocês depois a acompanhar, pega no YouTube depois os versículos e tudo mais, que vocês possam ficar ligados comigo agora um pouquinho mais, para que a gente possa então aprofundar, ou talvez para você trazer alguma novidade também acerca de fé. Estou chamando essa palavra de uma breve reflexão sobre a fé, pelo tempo que nós temos aqui. Mas veja, a palavra de Deus, ela nos diz algumas coisas, né? A Fúvia fala muito que adoração é um estilo de vida, e eu quero dizer que viver pela fé também é um estilo de vida, é uma decisão que nós tomamos acerca de quem nós dizemos que somos, e acerca daquilo que nós recebemos do Senhor, quando a primeira pessoa falou para nós acerca de Jesus. Você, na verdade, recebeu de alguém uma palavra pregada, esta palavra pregada veio ao seu coração, há poder na palavra do Senhor, o Espírito Santo ministrou a sua vida e despertou em você fé. E é por isso que a palavra, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, de 36 a 39, nós lemos que, com efeito, nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz, não tem prazer a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, além desse texto de Hebreus, você pode depois procurar em Abacuque 2,4, não vou fazer piada de Abacuque, Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, a palavra diz: o justo viverá pela sua fé. Então nós somos chamados a viver pela fé. Eu lembro quando eu era garotinho, jovenzinho lá, onde eu me converti a Cristo. Então viver pela fé era aqueles caras que iam para missões na África, missões no meio dos índios. Então eles não sabiam se eles iam receber o seu salário, a sua oferta missionária naquele mês. E cada mês era uma surpresa, era uma luta. A gente conhece muitos missionários, pessoas que dedicaram a vida o tempo todo. Então parecia que viver pela fé era o que eles viviam. E como que se um crente que na cidade tem o seu trabalho, tem a sua empresa, não precisasse viver pela fé? Como se houvesse estabilidade e segurança no mercado formal de trabalho, e viver para Deus fosse algo instável, algo inseguro, algo cheio de intempéries. Nada mais longe da verdade, porque nós não garantimos nada da nossa vida. Toda a nossa vida ela é baseada em impressões que a gente tem, que há uma segurança numa carreira, há uma segurança em ter uma empresa, há uma segurança em ter uma herança, há uma segurança em ter um patrimônio, e que viver no Evangelho, ou do Evangelho, como muitos desses irmãos vivem, é que é algo inseguro e instável. Você percebe que isso é totalmente contraditório ao Evangelho. Totalmente contraditório, porque se o Senhor envia alguém para alguma coisa, Ele se encarrega de suprir, e o Senhor também envia pessoas para serem missionários no mercado de trabalho, e muitos rejeitam grandes oportunidades, porque entendem que o Senhor tem algo maior para estabelecer na vida, e isso é fé.
Então é possível e necessário viver pela fé no mercado de trabalho, é necessário e possível viver pela fé em casa, cuidando de filhos, cuidando da família, é necessário então viver pela fé em qualquer forma de vida que venhamos a viver, ou então o crente está falando o seguinte: eu não preciso do Senhor, eu confio no meu trabalho, no meu braço, então eu não preciso pela fé, vou viver pela lógica, vou viver pelo meu talento, vou viver pelo meu patrimônio. Nada mais longe da verdade na vida de alguém que se diz do Senhor pensar dessa maneira. Mas parece que é um pensamento que vem. Uma estabilidade de profissão não é viver pela fé, é viver pelo mercado. E se viver pelo mercado é uma opção, é uma péssima opção para quem se diz ser do Senhor. Porque mesmo no mercado temos que viver pela fé. Então viver pela fé é um estilo de vida, é uma decisão da maneira de viver. É compreender que precisamos do Senhor para todas as coisas, precisamos do Senhor para acordar de manhã e sair da cama e enfrentar o dia. E se saímos da cama e acordamos e saímos andando, já temos que glorificar a Deus, porque muitas pessoas não fazem mais isso e dariam muita coisa da vida para poder viver assim. Então a fé no Senhor também conserva a saúde, a fé no Senhor conserva as expectativas para a vida diária, a fé no Senhor glorifica o Pai, porque o Senhor mesmo mandou registrar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa que em fé nós agradamos a Deus. Então quando nós cremos na palavra, quando nós cremos nas promessas do Senhor, independentemente do que estamos fazendo ou vivendo, nós glorificamos a Deus mais do que muitas vezes nós cantamos enquanto estamos reunidos, porque a fé então é algo que nós pomos em movimento e glorifica a Deus. Por isso eu quero dizer que a fé não é um sentimento. Muitas pessoas que entram num culto, né? Aqueles cultão assim, todo mundo cantando, aleluia, glória a Deus, né? Eu queria me sentir assim como vocês, eu queria sentir essa fé que vocês têm. E nada mais longe da verdade. A fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. A fé é um posicionamento, a fé é uma atitude racional tomada diante da palavra de Deus. Eu quero fundamentar isso pelo texto de Hebreus 11:1, que é a definição clássica da fé. Hebreus 11:1, nós lemos o autor de Hebreus falando: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia nos chama a crer para ver. E o mundo quer que a gente veja para crer. Ver para crer não é fé. Ver para crer é constatação, é o óbvio. Qualquer pessoa consegue ver alguma coisa para crer que Deus fez algo. 11:1. O que foi? Tá bom. 11:1, obrigado. Então veja, a fé é a certeza. Certeza não é uma emoção. Certeza não é uma impressão emocional. Certeza é uma convicção baseada em algo. Baseada num fundamento, baseado o quê? Na palavra de Deus. Então alguém nos prega a palavra de Deus e o Espírito Santo move o nosso coração, move o nosso entendimento e nós então decidimos que aquilo é verdade, decidimos lançar nossa vida na mão do nosso Deus, decidimos crer que Ele vai assegurar nossa vida para a vida eterna, decidimos crer que Ele perdoa os nossos pecados, decidimos crer que Jesus levou na cruz tudo aquilo que deveria vir sobre nós, e essa decisão, esta convicção nos leva então a abraçar a Bíblia como a verdade, a palavra de Deus como fundamento de fé, e depois que nós recebemos esta decisão, tomamos esta decisão, a nossa vida vai sendo transformada, as nossas emoções também vão sendo influenciadas, o nosso corpo físico vai sendo influenciado, porque a palavra de Deus nos trata de uma maneira inteira. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala: e o vosso espírito, alma e corpo sejam achados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. O que isso significa? Que a fé entra na nossa vida pelo Espírito, mas ela vai tratar nossas emoções, vai tratar nossas memórias, vai tratar o nosso padrão de pensamento, vai transformar quem nós somos. Nós então, não é que nós agora chegamos numa igreja e alguém nos dá 58 mandamentos para cumprir, mas significa que agora a palavra do Senhor entra em nós e começa a nos transformar de dentro para fora. O Evangelho de Jesus transforma de dentro para fora. A religião é de fora para dentro. A religião oprime, a religião aperta, a religião constrange, mas o amor de Cristo nos constrange a sermos transformados
chamados a sermos santificados. Então vamos também viver as nossas emoções, e no ambiente de culto nós então podemos e devemos expressar emoções, porque o Espírito Santo se move, e muitas vezes vamos nos quebrantar e vamos chorar, muitas vezes vamos rir, vamos nos alegrar, muitas vezes vamos ter emoções curadas durante a adoração, porque o Senhor trata a nossa alma, as nossas memórias e nossos padrões de pensamento quando estamos sendo convertidos cada dia mais pela palavra. Isso também vai se manifestar no nosso corpo físico. Nós podemos dançar, nós podemos pular, nós podemos nos mover em adoração, nós somos livres, e a expressão física, ela manifesta a liberdade. Ficar muito contido significa que ainda alguma coisa pode estar um pouco presa, e olha que eu já fui um cara ultra contido. Os caras, depois você apaga isso aqui, mas quando eu era jovem eu fui do show de uma banda que chamava Earth, Wind and Fire. Era um troço mais dançante impossível que aquilo, lá no ginásio de Ibirapuera. Fui com uma galera, e aquele ginásio lotado, aquele show extraordinário, aquela música com muita batida. Hoje eu não iria não, mas foi legal ter ido naquela época. E assim, o meu máximo assim de expressão corporal, eu estava de braço cruzado, eu estava com a perna assim, eu fazia assim, com o meu pé, eu batia o pé, você não consegue nem ver. E eu estava curtindo adoidado, eu batendo o pé. Eu era assim, eu era super travado, eu era super preso, não é? E Jesus me libertou. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, Ele me curou de tantas coisas, Ele me deu liberdade, e eu até mesmo comecei a dançar no louvor, no ministério onde a gente era. Vocês viram o Sandro, que veio aqui uns 3 domingos atrás, e o Sandro, ele ficava assim, ele sentava, quando eu começava a dançar, às vezes eu fazia de propósito para ele falava assim: Haroldo, que vergonha, cara, que vergonha. Você fala, Sandro, não é para você, cara, eu estou expressando a minha alegria diante do Senhor. E Davi, ele como um rei, ele passou ridículo diante da sua esposa, Mical, e ele não estava nem um pouco interessado com ela, ele estava interessado em expressar da maneira que ele pudesse a sua adoração ao Senhor. A sua alma cantava, mas o seu corpo expressava, e aí o Espírito, concatenado com o Espírito Santo de Deus, transformou Davi em alguém tão poderoso, tão curado, tão liberto, alguém que foi considerado pelo pai o último da fila. Tem lá um menino ainda, porque afinal de contas o rei vai estar na minha casa. Ele apresentou todos, e o Davi estava lá por último. Talvez o teu pai, talvez a tua família te considere o último, alguém que ninguém lembra, alguém desprezado, alguém desconsiderado, mas não importa o que você faz agora diante do Senhor, Ele vê, Ele te conhece. Pode ser que todo mundo despreze você, mas você pode ser um Davi na mão do Senhor, e Ele está te levantando, e vai te chamar, e vai te trazer, porque o Senhor vê o coração. Ele não vê o que as pessoas veem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o fato é que nós somos transformados então pela palavra. É uma decisão, não é um sentimento. E vou dizer ainda em Romanos capítulo 10, 16 e 17, eu vou dizer que a fé então, ela vem como? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Qualquer outra forma de crença que não seja pela palavra do Senhor é crença, não é fé. O mundo chama tudo de fé. As outras religiões são chamadas de fé. Superstições são chamadas de fé. Jogar na loteria é chamado de fazer uma fezinha. Não é isso? E tudo isso não é fé, segundo a palavra de Deus. Isso é crença, isso é superstição, isso é qualquer coisa menos fé. Porque a palavra de Deus nos diz então que a fé, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então entenda, nesse momento, eu estou trazendo fé para a sua vida, porque eu estou aqui pregando a palavra, estou pregando princípios da palavra, eu estou empenhado em fazer isso, porque eu oro em nome de Jesus, para que nesse domingo, você saia daqui cheio de fé, para enfrentar a sua vida diária em vitória, em nome de Jesus, para você ser transformado em aspectos do seu pensamento, do seu padrão mental, sujeitando a palavra. Então a fé vem pelo ouvir a pregação, a fé vem pela palavra de Deus. Mas também, em 1 Coríntios capítulo 4, 13, eu posso também dizer que a fé vem por falar a palavra. Olha que tremendo isso daqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também
falamos. Queridos, nós temos falado muitas vezes que há muito poder nas suas palavras. Não somos nós que falamos, a Bíblia diz. Tiago diz que há poder de vida e de morte na sua boca. Provérbios fala que nós temos que prestar atenção àquilo que falamos. Provérbios tem muitos textos que falam sobre o poder da palavra, sobre o quanto nós temos que estar sensíveis à palavra que nós falamos, porque as palavras são sementes. Ah, não tem nada a ver falar. Tá bom, é uma crença sua, mas a Bíblia fala, a Bíblia inclusive diz que nós vamos prestar contas a Deus de toda palavra frívola que saiu da nossa boca. Nós vamos prestar conta das nossas palavras. Então é importante a gente prestar atenção no que a gente fala. E eu que sempre fui um cara, talvez você não saiba, mas eu sou um cara que eu gosto muito de fazer piadas ótimas, excelentes. As minhas piadas são maravilhosas. Nunca vivi isso, mas teve um dia aqui que eu fui aplaudido aqui por uma piada que eu fiz, e essa é uma boa piada, gostei dessa, foi legal. Mas muitas das minhas piadas, elas eram cáusticas, e às vezes eu falava algumas coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, para fazer uma graça. E aí quando a gente começou a perceber que precisávamos mudar, a Fúvia começou a me mostrar isso, e era legal, porque eu fazia aquela piada maravilhosa, ela me alertava porque eu tinha falado, e aí eu, claro, no primeiro momento eu ficava irritado. Caramba, mas é brincadeira, mas é uma palavra. Deus, olha, foi brincadeira só, eu não quero que essa palavra se cumpra. E eu comecei a perceber que eu tinha que rever tudo o que eu falava, porque nós precisamos querer que aconteça o que falamos. E o que nós falamos que é contrário à palavra de Deus, a gente precisa daí fazer alguma coisa para que não se cumpra. Isso não é superstição, o diabo sabe muito bem o poder das palavras. E ele quer que a gente acredite que isso é superstição, que isso não tem nada a ver, que isso é exagero, que isso é religiosidade. Eu não tenho tempo hoje, mas vamos fazer um dia só para mostrar tudo que a Bíblia fala do poder das palavras. Agora, por outro lado, a gente brinca com as coisas, mas o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, nós não falamos. Nós falamos o contrário, né? Quem Deus diz que nós somos, né? Nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Nós sabemos que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados, feitos filhos por adoção em nome de Jesus. Somos chamados a fazer a diferença, pregar o evangelho, abençoar pessoas, aconselhar pessoas, instruir pessoas, e todas essas palavras a nosso respeito, muitas vezes nós ignoramos na hora da oração, e ficamos pedindo para Deus nos fazer alguma coisa que Ele já disse que nós somos, e o que nós temos que fazer então é o que? Eu creio, por isso eu falo. Então o Senhor me chama como um pregador da palavra, eu sou um pregador da palavra, e vou pregar a palavra, eu digo quem eu sou, eu afirmo quem a Bíblia diz que eu sou. Você às vezes com crise de identidade, eu lembro quando eu era garoto, tinha lá, muitos de vocês não sabem, mas antigamente as notícias vinham num pedaço de papel bem grande, dobrado, chamava jornal. Era muito legal, era uma coisa assim que não existe mais. E aí, eu lembro que eu ia para a praia, né, com os meus pais, minha tia tinha uma casa em Peruí, muitas vezes estávamos lá, eu gostava de ler jornal assim, na praia, aquela coisa deliciosa, as páginas saíam voando, mas era gostoso ler o jornal na praia. Mas o que acontece é que eu muitas vezes... aqui eu vou chutar a canela da minha irmã, né? Mas eu sempre achava que meus pais gostavam mais da minha irmã do que de mim, né? E aí eu brincava, eu falava, tá vendo, vocês me acharam embrulhado num jornal e me levaram para casa, por isso que eu gosto tanto de ler jornal na praia, porque era uma brincadeira de filiação, de crise de identidade. Mas aí Deus me diz que eu sou feito filho, e muitos de nós não conseguimos receber isso como uma verdade. Não conseguimos afirmar, eu sou filho de Deus, porque Jesus na cruz pagou o preço do meu pecado. Eu não era filho, mas agora eu sou filho. Não tinha herança, mas agora eu tenho herança. Eu não tinha identidade, mas agora eu tenho identidade. Então a obra do Senhor na sua vida é importante que você fale quem Deus diz que você é. Se você não sabe o suficiente, pegue a sua Bíblia e comece a marcar os textos que Deus diz quem você é, ou quem Ele diz que você é. Creia que isso é verdade, porque é uma decisão, não importa o que está acontecendo na sua vida, porque se essa palavra ela é de Deus, ela é verdade, então não apenas creia, mas diga que isso é verdade para você. Diga que o seu casamento é uma bênção. Diga que seus filhos são uma bênção, são herdeiros do Senhor. Diga que você é um servo do Senhor, você é poderoso no Senhor, você pode se mover em dom, você pode se mover em unção. Na quarta-feira, no culto de oração, foi tremendo por esse aspecto. Deus me deu uma direção.
E eu chamei 5 pessoas, não chamei 5 naquele momento. Deus estava me colocando que tem pessoas aqui que vão se levantar hoje para orar por alguém em público. E nunca oraram por ninguém em público. E vão orar e vão profetizar na vida dessas pessoas. Quem são as pessoas? Levantaram 2 mulheres, claro, lógico. Aí o pastor Fábio estava lá na house e falou, cadê os varões? Cadê os caras, né? Mas Deus me pôs no coração que eram 5 pessoas, que tinham mais 3, e efetivamente mais 3 pessoas se levantaram. E nenhuma delas tinha nunca orado em público e profetizado na vida de alguém. E as 5 escolheram uma pessoa, conforme Deus dirigiu, e as 5 oraram por pessoas aqui. E o que aconteceu foi que as pessoas foram quebrantadas quando receberam oração. Foram abençoadas quando receberam oração. Por quê? Porque alguém se levantou e falou, eu posso ir orar por alguém. Eu vou orar. Eu tenho a ousadia de receber essa palavra e eu digo, eu vou. E porque elas receberam, não é comigo, imagina, quem sou eu, né? Alguma pessoa não teria sido abençoada naquela noite, porque não ter recebido a oração. Deus quer usar a sua vida. Você é poderoso, poderosa no Senhor. Há uma unção sobre a sua vida, há um chamado sobre a sua vida. Não é verdade, minha irmã? Dá para levantar e sair, e orar e profetizar, porque o Senhor chama a gente em lugares que a gente nem imagina. Importa pouco o que está acontecendo na vida, importa quem Deus diz que nós somos. E eu entendo que você precisa começar a ler a Bíblia no seu devocional e falar, eu sou, eu creio. Se Deus diz isso a meu respeito, eu recebo e eu vou viver isso em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que confessam mais a sua enfermidade do que a cura que Jesus comprou na cruz do Calvário. É uma decisão de crer e de falar, ou de não crer e não falar. E assim nós temos experimentado muitas vezes aqui. Quantas pessoas foram curadas já de alguma doença aqui no culto? Em nome de Jesus, levanta a mão bem alto. Levanta, isso. Olha só, glória a Deus. O Senhor cura no meio de um culto, numa reunião. Não precisa de aparatos médicos num culto. Aparatos médicos têm o seu lugar, têm o seu momento, mas é possível ser curado pelo poder do nome de Jesus. E depois que é curado, fala o quê? Eu fui curado em nome de Jesus. O Senhor cura. Jesus opera ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, criei, por isso é que falei. O que você tem dito a seu respeito? O que você tem dito a seu respeito está alinhado à palavra de Deus ou está alinhado com o que o sistema do mundo pensa? O mundo jaz no maligno. E a gente muitas vezes como crente, vê crente que concorda mais com o que as pessoas sábias do mundo dizem. E quando isso é contra a palavra de Deus, fico até na dúvida e acho que tem algum problema na tradução. Mas quando alguém sábio desse mundo fala alguma coisa contrária à palavra de Deus, eu rejeito em nome de Jesus, porque não tem valor, porque a palavra de Deus tem a sabedoria eterna de Deus revelada, e não pode ser substituída por um especialista, cientista, prêmio Nobel, quem quer que seja. Então eu decido o quê? Crer. E decidir crer é fé. E cada vez mais ser crente nesses dias que nós estamos vivendo. A gente precisa decidir se a gente crê mesmo na palavra de Deus, ou se nós vamos crer no que estão falando, no que estão publicando, no que estão dizendo que vem por aí. Ah, Senhor. E a fé não só não é um sentimento, a fé não só não é uma emoção, mas a fé é uma lei. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 27 a 31. Esse capítulo inteiro, Paulo está falando justamente sobre a salvação pela graça, está falando sobre a redenção, está falando sobre a obra de Jesus em nosso favor na cruz. E é interessante como todas as pessoas que não creem na Bíblia, Deus chama de soberbo, de jactancioso. Jactancioso é uma ofensa legal, que às vezes a pessoa nem entende, tem que procurar no dicionário porque ela não entendeu a ofensa. Né? E então, o que ele está dizendo? Onde, pois, está esta jactância? Esse orgulho foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então a fé, quando nós cremos na palavra de Deus, não é mais a lei que foi dada a Moisés, mas agora nós substituímos pela lei da fé. E a lei da fé significa que o que nós cremos, porque está registrado na Constituição do Reino de Deus, precisa se estabelecer, porque é uma lei. Quando nós nos aliançamos e dizemos que o que o Senhor diz é verdade, e eu creio, se torna uma lei na minha vida, que precisa então manifestar o que Deus disse que falou, o que Ele disse que vai acontecer. E aí o que nós precisamos fazer? Receber pela fé. E não importa o quão complexo possa parecer, o quão difícil possa parecer, o quão impossível possa parecer, porque o lógico a gente consegue fácil. Mas o que vem da parte de Deus para transformar situações na nossa vida, nós precisamos perseverar muito além, porque a palavra de Deus diz respeito ao sobrenatural e não aquilo que é lógico.
Então precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz, olhar para aquilo que está ao nosso redor e tomar sempre uma decisão. Por isso que é viver pela fé. Muitos crentes começam vivendo pela fé, mas naufragam na fé um pouco quando as coisas não acontecem exatamente no tempo em que gostariam que as coisas acontecessem. Abraão levou 25 anos para pegar o Isaac no braço, mas o Senhor foi fortalecendo a fé dele. Era uma obra muito complexa que Deus estava fazendo na vida do Abraão. Alguns viveram outras experiências de conquista, de fé, de perseverança, respostas de oração, e é importante fazermos memoriais. Quando Deus te prometeu alguma coisa, o que Ele disse para você que ia acontecer na sua vida, qual o chamado que Ele trouxe para você, marque a data, e busque o quê? Textos bíblicos que fundamentem o que você está buscando do Senhor, porque em algum momento, como nós vimos no primeiro texto, a visão vai acontecer, vai se manifestar, e nós não podemos retroceder. Porque quando nós retrocedemos, Deus não tem prazer na vida da gente. Meu chamado pastoral para viver o que eu estou vivendo hoje levou 25 anos. Da primeira vez que eu recebi uma palavra para se cumprir efetivamente nesse tempo. O Senhor é fiel pela palavra. Mas acontece que nem sempre nós já estamos prontos para viver o que Ele tem para a gente. Se Ele der antes da hora, Ele vai estragar o que Ele tem para dar. Então o Senhor trabalha em você a promessa, Ele trabalha em você a visão, Ele trabalha no seu caráter, Ele trabalha na sua alma, Ele trabalha no ambiente em que você vive. Eu não poderia viver um ministério se eu não fosse casado com a Fúvia. É uma bênção ser casado com ela complementa um monte de coisas que eu não tenho. Então nós podemos fazer algo juntos. Então não adiantaria eu querer fazer algo sozinho, tinha o tempo específico do Senhor cumprir algo na minha vida. Então, se o Senhor tem uma palavra na sua vida que você pensa que está demorando para se cumprir, entenda, Ele está trabalhando. Ele está transformando coisas no interior, no coração, coisas que são necessárias para mudar o padrão mental, para você poder fluir e receber o que Ele tem, porque Ele não desperdiça recursos. A fé, então, ela nos assegura a salvação. Esse eu sei que vocês todos sabem, mas eu vou puxar um outro ponto aqui. Então, Romanos 10, 9 e 10 é o texto clássico, justamente que condensa tudo que eu estou falando até agora. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a gente tem muita facilidade de entender esta palavra como salvação eterna, como Deus garantindo a nossa vida eterna, como Deus assegurando que agora, porque nós estamos em Cristo, nossos pecados foram perdoados, agora nós somos feitos filhos, e aqui o que nós estamos vivendo nesse tempo é passageiro. Nós não somos aqui, nós temos uma outra pátria, nós não somos deste lugar, nós somos de um outro reino, e aí nós podemos entender que tudo isso é verdade, mas tem um detalhe interessante, é que as palavras, bíblicas, então no Novo Testamento elas são palavras em grego, embora tudo tenha sido falado em hebraico. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, e eu não falo nem grego nem hebraico, mas eu gosto de uma ferramenta que eu tenho, que é o Strong, que é uma Bíblia Olive Tree, que eu posso ler grego, ler hebraico. E o que significa? Que as palavras traduzidas em português, elas têm às vezes um significado maior, que amplia a nossa compreensão do que o Senhor está falando naquele texto. E o que acontece é que esta palavra salvo é a palavra sozo. A palavra sozo, ela é uma palavra grega que ela fala, que poderia ser traduzida então como salvar, salvar e manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição. Então também essa palavra sozo está ligada a alguém sofrendo de uma enfermidade. E nós temos facilidade de abraçar esse texto para falar, eu creio na salvação eterna, mas eu não creio que... Não, eu não. Mas a pessoa diz, eu não creio que o Senhor possa me curar. Mas espera um pouco, se você crê na palavra salvação, na palavra salvo, a salvação é soteria que aparece nesse texto, mas ela também deriva, eu não vou entrar nessa praia hoje, mas a palavra salvação, usada para a salvação eterna, e é para a salvação eterna, ela inclui toda a obra de salvação do Senhor na nossa vida. Significa tirar do perigo, significa tirar de um cativeiro, significa livrar das penalidades do julgamento que virá, é verdade, significa livrar dos males que dificultam, então envolve aqui libertação, mas diz também livrar de enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Então, se você crê que Jesus é poderoso para te salvar para a vida eterna, você precisa crer que Ele também quer curar a sua vida, as enfermidades que possam estar sobre o seu corpo físico, e esta é uma decisão de novo de fé.
Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma decisão de falar, eu creio que Jesus me cura dessa enfermidade, em nome de Jesus. E quando você sair e contar para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas vão falar, você ficou louco agora? Você surtou? Você vai orar para ficar saudável? E aí o que Paulo fala? O evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então sim, nós somos uma igreja que cremos que o Senhor nos cura, nós temos visto testemunhos, experiências tremendas. Então eu quero trazer para vocês o que? Nós vamos além em fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar com mais ousadia e intensidade por saúde e cura no nosso meio, em nome de Jesus. Precisamos transformar a nossa programação mental. Quer dizer que eu vou falar, joga seus remédios fora e vamos todos orar? Não, não vou falar isso, mas eu vou falar, considere a hipótese de começar a orar e assim que você for curado, poder jogar os remédios fora. Porque há um ciclo de fé que cada um vai desenvolver, cada um tem a sua maturidade, tem a sua experiência, mas sim, eu quero encorajar você, como eu já tenho feito muitas vezes, de falar, quando tem uma dor de cabeça, antes de fazer qualquer coisa, vai orar, não é isso? Quando tem uma gripe, vai orar, não é isso? Falamos aqui tantas vezes, alguém de vocês já fez isso? Alguém já foi curado quando fez isso? Verdade mesmo? Levanta a mão bem alto, glória a Deus, olha só, olha aí, ó. Isso fortalece a sua fé, quando você começa a decidir vencer algumas coisas simples pela fé, você começa a desenvolver a sua fé na palavra de Deus vai crescendo, e o poder de Jesus liberado na cruz vai alcançar a sua saúde, porque você decide crer. Isso não é lógico, isso é sobrenatural, isso é poderoso, isso é a vida de Deus, e é tremendo quando você percebe que você foi curado pelo toque do Senhor. O que você vê? Deus me tocou, não é assim? Não dá aquela alegria? Ele é Deus vivo, Ele é real, Ele se manifesta, não se manifesta na nossa vida quando a gente decide viver a vida do nosso jeito, mas quando decidimos abrir a porta para que Ele entre, louvado seja o nome do Senhor, Ele começa a fazer coisas extraordinárias na nossa vida, e nós precisamos fazer o quê? Decidir crer. Estou quase chegando no final, mas o que nós precisamos fazer então? Precisamos crescer na fé, precisamos crescer na fé. É interessante esse texto, porque nem sempre, eu vou ler o texto, depois eu vou explicar, senão você vai achar que eu sou um herege. Deixa eu ler o texto primeiro, olha só, né? Então, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 3 a 6. Depois assiste de novo, marca os textos lá. É importante você ler na sua Bíblia, se você puder agora faça, mas venha comigo. Jesus, ele começou a falar alguma coisa muito fácil de fazer. Olha que coisa. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, faça como os gentios e tente matar o cara, pegar ele pelo pescoço. 7 vezes no dia. Se vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os discípulos são de carne e osso que nem a gente. Você acha isso que os discípulos eram tipo uns anjos assim, disfarçados? E os caras voavam, os caras eram gente assim. Não, os caras eram igualzinho a gente, igualzinho. Aliás, o The Chosen é legal porque mostra muitas coisas que são realidades da vida cotidiana. É muito, acho que é a melhor série que eu vi, né, com outros personagens e a vida diária, é o que a gente encontra lá. E aí, perdoa-lhe. Aí o que eles falaram para Jesus? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E essa é uma oração que a gente vê muito crente fazendo, né? E eu parei de fazer, tá bom? Vou explicar. Sabe por quê? O que Jesus falou? Sim, eis que vos digo, seja aumentada a sua fé. Não. Olha, fazei jejum e caminhadas e... Não. O que Jesus falou para eles? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Que resposta mais estranha essa resposta de Jesus. Fala sério, os caras pedem para aumentar a fé, ele vai falar de fazer uma amoreira sair voando, o cara não consegue nem ter fé para perdoar o cara 7 vezes, vai fazer uma coisa assim. A Bíblia em vários lugares, ela fala de fé como um grão de mostarda. Então, como um bom estudioso da palavra, quando você chega num tema que você não encontrou o suficiente em um texto, procure na Bíblia, a chave bíblica, tem de graça na internet, o Google às vezes ele ajuda a gente a achar coisas, e coloque as outras vezes em que aparece a expressão grão de mostarda. É muito legal, porque, por exemplo, em Mateus 17:10,
a coisa fica legal. Se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu vou poder dizer para um monte, passa daqui para lá, e ele vai passar e nada vai ser impossível. Mateus 17, 20. Aí é pior. Porque se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu ia poder falar para um monte, ir para lá, eu não consigo mudar uma cadeira de lugar aqui no salão com a minha fé. O que Jesus estava falando então? Que eu não tenho fé nenhuma. Não é isso que ele está falando. Continuando. Marcos 4, 30 a 32. Aí o Senhor vai assemelhar a fé ao sistema do reino de Deus. O sistema do reino de Deus é um sistema que nós acessamos pela fé. E o que acontece? Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O que o Senhor está falando então? Que a nossa fé começa como um grão de mostarda, que é semeada. A palavra que nós recebemos para a salvação, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para nós nos convertermos a Cristo, é suficiente para começarmos a entender os valores do reino, mas ao longo do tempo, esta semente pequenininha vai crescer, e vai se transformar uma árvore, uma gigantesca hortaliça, que até as aves do céu podem vir. Ou seja, a nossa fé tem que, embora comece pequenininho, tem que crescer. E como é que a fé vai crescer em nós? Pela palavra. Porque nós vimos que quanto mais palavra eu recebo, mais eu vou entender os recursos que o Senhor tem para a minha vida, mais eu vou aprofundar na minha experiência com Ele, mais a palavra dEle vai dar fundamento para as minhas orações, mais recursos eu vou ter para as experiências da vida, e eu vou então poder crer naquilo que o Senhor está oferecendo como recurso, vou poder pôr em prática tudo isso na minha vida, e vou crescer na fé, porque crescer na fé é eu ter cada vez mais recursos espirituais em mim. Isso está muito claro. De novo, eu volto só para registrar o texto de Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. E não só então o que eu ouço de palavra, mas o que eu falo de palavra. Porque o que Jesus falou? Se você tiver fé como um grão de mostarda, diga para a amoreira. Falar com a amoreira? Diga para o monte, falar com o monte. Jesus, ele falava com tempestade, ele falava com a figueira, ele falava com o morto, ele falava com o mar, ele falava com todas as coisas. E Jesus se moveu pela fé como nós somos chamados a mover. Jesus não fez um único milagre como Filho de Deus ou como Deus. Tudo o que ele fez como Filho do homem, cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado, depois foi batizado nas águas. E Jesus então exerceu o poder de uma maneira que você e eu somos chamados a crer que podemos agir também. Porque não foi isso que ele falou? Farão as obras que eu faço, aí piora a coisa, e ainda maiores. Jesus falou, está escrito. Então o que a gente faz com os textos da Bíblia? Aí muitos se tornam crentes incrédulos. Crente incrédulo é assim: isso aqui eu creio, isso aqui é legal. Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não dá. Não, isso aqui é legal, isso aqui eu quero. Não, isso aqui não, isso aqui não dá. E aí, muito crente se torna o juiz da Bíblia. Isso é verdade, isso não é. Isso é para outro tempo, isso é para outras pessoas, isso é para outra época. Nós precisamos decidir crer na Bíblia como um todo. Se é que nós cremos então que nós temos salvação pela graça por meio da fé. Porque se alguma coisa está errada, por que a salvação pela graça está certa? Já pensou nisso? Agora, se a salvação pela graça está certa e é verdade, e a vinda de Jesus é verdade, e as promessas do Senhor são verdadeiras, e a Bíblia, a palavra de Deus é verdade, porque eu sempre digo que se Deus não teve, entenda o que eu vou falar, a capacidade de preservar a Bíblia, para a gente nesses dias poder saber a vontade dele e conhecer o plano de salvação, se ele não conseguiu garantir um livro, porque tem os outros eruditos, o cânon lá do concílio, e se ele não conseguiu garantir isso, como é que ele vai garantir a minha vida eterna? Mas o Senhor reina. Ele governou sobre os eruditos judeus, sobre os eruditos católicos, sobre os eruditos evangélicos, todo mundo que estava lá no concílio, que fechou o cânon, e Deus, ele é poderoso para garantir aquela Bíblia, é poderoso para garantir aquele texto, para chegar nos meus dias em português, para eu poder saber que aquilo é verdade, e assim o Senhor guarda a sua palavra, porque ele registrou a sua palavra, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la.
Se ele não pode cumprir a palavra dele, de guardar para a palavra chegar até a gente, como é que ele vai velar pela palavra para cumpri-la? Mas ele não só vela, ele cumpre a verdade. A Bíblia que você tem é real, é verdadeira, ela é poderosa, ela é poder de Deus para salvação, porque ela revela Jesus Cristo. E o que você e eu temos que fazer é o quê? Decidir crer até naquilo que nós não entendemos. E pedir em sim para o Espírito Santo nos revelar e nos ajudar. E vamos fazer o quê? Vamos pôr em prática. Vamos ousar, vamos falar com as circunstâncias, vamos falar com as pessoas, vamos falar conosco mesmo. Isso é tremendo. O pessoal fala que quem fala sozinho é louco. E é verdade, porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Falar sozinho faz bem. Sabe quando falar sozinho faz bem? Quando você precisa olhar para os seus pensamentos e perceber que a sua mente, que ainda reflete a velha natureza, está falando e pensando coisas contrárias à palavra de Deus. E muitas vezes eu pego a minha mente falando coisas que são absurdas. Haroldo, não vai dar certo, não tem mais jeito, acabou. Aí eu estou ali, é verdade. Se eu abraçar o que a minha mente está falando, é verdade, não tem mais jeito e tudo mais. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus, ele nunca chegou atrasado. Ele chegou 4 dias depois que Lázaro morreu, porque o milagre era 4 dias depois que Lázaro morreu, e não era para não deixar Lázaro morrer. Ele não chegou atrasado, ele chegou na data certa. Então o que eu faço com a minha mente agora? De vez em quando eu estou assim, eu falo, eu não concordo com isso aqui não, hein? Isso aqui está em desacordo com a palavra de Deus, isso aqui não é verdade. Muda a sua mente, Deus, eu não tenho nada a ver com isso, isso aqui é a velha natureza, aqui eu não quero que isso se cumpra. Quem fazia isso? Davi. Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, e ainda o louvarei. Então Davi percebeu que a alma dele estava surtando, estava em pecado, estava querendo uma coisa totalmente contrária ao Deus que ele conhecia, das canções e salmos que ele compunha. Então ele fala para a alma, cala a boca, alma. Você está errado, o que é isso que você está falando? Eu rejeito isso aqui agora. Vamos junto, vamos agora para Deus, o novo homem, o novo Haroldo, a nova vida em Cristo. Fala para a velha criação do Haroldo, fala, vamos junto agora. Vamos lá para a igreja, vamos para a adoração, vamos para o louvor, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos chamar a Fúvia para orar junto comigo. Esse é um privilégio que eu tenho, que vocês não têm, todo dia ao vivo lá em casa. E vamos orar. Muda a mente. Não se conforme com esse sistema do mundo em que nós vivemos, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isaías 1,18 diz o seguinte, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas aí muita gente fala, esse texto não é para agora, é para a velha aliança, Israel, não. Mas o versículo seguinte diz o seguinte, ainda que os seus pecados são vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Eu jogo esse versículo fora também? Os dois são verdade, os dois são palavras de Deus, os dois são para esses dias. Ele perdoa meus pecados, Ele lava os meus pecados, Ele me transforma, Ele branqueia como a neve. E se eu faço isso, eu vou viver o melhor desta terra. Se eu viver isso, eu vou ser transformado pela renovação da minha mente para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor quer nos encher de fé para sermos lavados dos nossos pecados, para podermos viver a melhor vida que Ele tem para nós vivemos. E a melhor vida que Ele tem para nós vivemos não é a vida que o mundo oferece. A melhor vida que Ele tem para viver para nós é a vida que cumpre o propósito dEle, para mim e para você. Ele tem um propósito, tem um chamado na sua vida, em nome de Jesus. E assim, nós vamos nos edificar na fé desta forma, ao longo do tempo. Mas o que eu tenho visto, e é isso que eu quero trazer para vocês como reflexão agora no final. Primeiro é o seguinte, você e eu precisamos crescer na fé em nome de Jesus. Vocês não entenderam, eu vou de novo. Você e eu precisamos crescer na fé em nome de Jesus. Melhor. Como é que você vai crescer na fé então? Na palavra tem promessas para essa situação que você está vivendo, ou esclarecimentos para isso que você está vivendo. E aí você vai orar por essa situação de acordo com o que a Bíblia diz, não de acordo com aquilo que você pensa, não de acordo com aquilo que você vê, ou que parece que é o que vai acontecer, ou que as pessoas dizem que vai acontecer, mas você sujeita a sua vida ao que Deus diz a seu respeito. E esta meditação na palavra vai transformando a sua mente, e o que está na sua mente vai descer para o seu coração, porque o que a sua boca fala?
do que o seu coração está cheio. Anote as frases que você fala numa hora em que saiu tudo de controle. Talvez nem escreva. Só. Alguns falam até palavrão. No trânsito. Eu não faço isso, glória a Deus. No trânsito. O que você fala quando alguém te fecha no trânsito? Se é um palavrão, o teu coração está cheio de palavrão. Se você fala coisas maliciosas, teu coração está cheio de malícia. O que é a primeira coisa que se manifesta na sua boca numa situação de pressão e de preferência quando não tem ninguém olhando? Eu já compartilhei com vocês, aquela minha experiência com o trânsito. Eu só fiquei preocupado porque aquela moça que trabalhava comigo tinha me visto no trânsito. E aí quando eu falei, Deus, ela viu o que eu fiz. Aí Deus falou, eu vejo tudo o que você faz. Está preocupado com ela? Nós precisamos viver corretamente diante de Deus. Quando ninguém está vendo, é hora de darmos o testemunho, e também não para Deus, porque Ele sabe o nosso coração, mas para nós mesmos. Quem nós somos de verdade. A área que nós agimos na nossa vida sem supervisão de ninguém, é a área que nós precisamos e podemos olhar, está tudo bem, ou está um horror. Vai ver sua gaveta de meias e roupas íntimas, como é que está? Está tudo assim? Ninguém olha? A tua vida está assim. Porque ninguém olha. Está tudo arrumadinho, bonitinho. Grande chance de você estar bem em ordem. Porque não tá ninguém, se ninguém vê, não acontece. Então é para você. Assim a gente faz para Deus. As coisas que eu manifesto para Deus, eu estou manifestando para mim mesmo de como eu vejo o Deus que eu digo, que eu creio que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, que sabe todas as coisas, que tem o melhor. Quer dizer, a maneira como eu me relaciono com Ele, quando ninguém está me vendo, é a melhor hora de eu olhar para mim mesmo e falar, tá legal, ou tá um horror. Mas a boa notícia é que pode estar um horror, mas você pode decidir hoje mudar, e amanhã não está mais um horror, amanhã já começa a ficar uma bênção. Mas sabe qual é o problema da fé? A fé denuncia o maior inimigo da fé. E o maior inimigo da fé é o medo. E é isso que eu quero ministrar na sua vida hoje, antes de a gente fechar. O medo é uma fé reversa, porque o medo produz coisas, o medo gera coisas. Jó fala isso com toda clareza, o mal que eu temia, esse me sobrevém. O que Jó tinha como medo, foi exatamente o que ele gerou, e eu estava vendo uma vez um pregador falando sobre isso, ele estava lembrando de quando ele era garoto, e ele tinha um irmão que aprontava com ele pra caramba, e que aquele irmão gostava de dar susto nele, e quando o irmão dele às vezes ameaçava ele via aquela coisa de barulho, ele começava a ficar com medo de uma coisa que ele não sabia o que era, não tinha lógica, não tinha nada, ele começava a suar frio, ele ficava com o corpo arrepiado, ele ficava apavorado, e depois o irmão falava que era brincadeira. Então não era nada, mas uma imaginação do que poderia ser, gera até sensações físicas. Que coisa! E muitas vezes o diabo vem com um espírito de medo contra nós. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo. É um demônio que oprime também, não é só o medo que nós mesmos geramos, e nós precisamos ser transformados na nossa mente. Muitas vezes nós geramos o medo, e muitas vezes o medo é gerado por uma opressão espiritual. E por que é tão importante vencer o medo? Porque em 1 João, João nos revela que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor, porque o medo produz tormento. Tem crente atormentado pelo medo. E quem vive desta forma não será aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque não consegue receber o amor de Deus. Porque acha que aquela ameaça vai se cumprir e Deus não vai fazer nada. E Deus largou a gente sozinho. E Deus está longe, e Deus não tem poder. E aquela situação ela é muito maior do que Deus pode fazer. E nós não temos condição de sair daquilo. E esse pensamento elíptico, ele vira um pensamento opressor. E não tem como ter fé, porque não consegue nem parar para orar. Se permite que isso se aloje, que isso envolva e que isso traga todo tipo de pensamento ruim. Então o que nós somos chamados a fazer? Transformar-nos pela renovação da nossa mente. Deus nos ama de tal forma, se Deus nos deu o seu próprio Filho de graça, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas que eu preciso para a vida, Deus nos dá em Jesus Cristo. Então o que eu preciso fazer? Crer que Deus me ama. E eu crer que Deus me ama é o quê? Fé. Baseado em que
Deus me diz que me ama, em que Deus revela que Jesus morreu na cruz, não porque ele foi perseguido pelo Império Romano, não porque ele foi crucificado pelos judeus, mas porque ele decidiu vir e dar a sua vida para me salvar. Isso é o quê? Amor. Então Deus me ama? Sim ou não? Então tá bom, vocês já sabem que Deus me ama. Deus ama você? Sim ou não? Então você já sabe que Deus te ama. Se Deus deu Jesus por você, por que você acha que Ele deu Jesus por você para depois acabar com a tua vida da maneira mais horrorosa possível? Isso é Bíblia? Não, isso é mentira. Satanás. O que eu quero orar hoje por você? Eu quero orar para que você possa experimentar de uma maneira tão intensa o amor de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo possa dar uma revelação tão grande do quanto Deus te ama, do que foi Jesus na cruz do Calvário em seu favor, para que você possa perceber que se Ele fez isso por você, qualquer outra coisa não significa nada. E para que você possa então lançar fora todo medo, em nome de Jesus, e você possa começar a experimentar o amor de Deus por você. Você é filho, você é filha amada de Deus em Jesus Cristo. Você não tinha nada para dar, você continua não tendo nada para dar. Tudo que você tem, Deus te deu, e Ele te deu com um propósito. Então, nesse momento, eu oro para que você possa receber essa revelação de amor em nome de Jesus. Eu vou te convidar para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos por um instante. Eu só quero conduzir você a uma reflexão. E se você fica olhando para mim, olhando para quem está do seu lado, você não vai conseguir. A minha pergunta para você é: que tipo de Deus você pensa que é o Deus da Bíblia? O que você pensa? Que Ele só te amou na cruz, o que é tremendo, maravilhoso, mas que depois Ele largou você, a própria sorte, aqui, viver no planeta Terra, até que Ele venha? Isso é mentira. O nome de Jesus, um dos nomes é Emanuel, Deus conosco. Jesus prometeu: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez uma oração que você fez e que Deus não respondeu da maneira que você queria, fez com que você ficasse frustrado ou frustrada com Deus, ou não entendesse que Deus estava também junto com você naquela situação. O melhor de Deus para nós não é aqui, o melhor de Deus para nós é na vida eterna, o melhor de Deus a nosso respeito é para onde Ele está nos levando. Mas enquanto estamos aqui nessa jornada, o mundo é injusto, o mundo jaz no maligno. Aqui nós temos luta, aqui nós temos confronto, mas aqui nós temos vitória, aqui nós temos recursos, aqui nós temos poder de Deus. Mas Deus prova o seu amor por você, pelo fato de que Cristo morreu por você, quando você ainda era pecador. Você era inimigo de Deus, você era filho da ira. E naquele lugar, naquele estado, quando Jesus foi para a cruz em João 17, Ele diz que Ele orou por aqueles que viriam a crer nele. Jesus orou por você. O amor do Senhor está sobre a sua vida. Se você tem a revelação de Jesus Cristo, Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, você precisa ter uma revelação do amor de Deus. Eu oro para que o amor de Deus te envolva. Eu oro para que o amor de Deus que te perdoa dos seus pecados te envolva. Eu oro que o amor de Deus que pode curar as suas enfermidades te envolva. O amor de Deus que pode mudar a sua maneira de pensar acerca da fé te envolva. Em nome de Jesus. E você possa dizer: se Deus me ama assim, Ele está comigo. Eu não temo nada e nem ninguém nesta vida. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração. Se você não tiver uma experiência, eu oro para que você mude a sua mente e decida crer. Decidir crer é muito mais importante do que sentir alguma coisa agora. Mas você precisa decidir crer que se Deus te ama desse jeito, Ele não deixou você só. Ele não estava longe quando você passou talvez a situação mais difícil da sua vida. Não foi um engano. Você pode não entender, mas Ele inclusive diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que para você não foi algo feliz, até o que para você foi talvez uma tragédia, não muda o fato de que Ele te ama e que Ele transforma isso para o seu bem. O propósito de Deus para você é tirar você daqui algum dia e levar para a eternidade com Ele. Ali nós vamos saber de fato o que Deus tem para nós.